receio, sabe? Imagino. Graça e paz, irmão Alexandre. Graça e paz, Mamila, tudo bem? Marcris, graça e paz. Tá gravando, Mamila, agora. Tudo bem, irmão Alexandre, Pai do Senhor Jesus. Mas eu não sei se começou a gravar porque eu entrei com o meu perfil ou teve o tempo certo. Depois eu vou fazer. O sinalzinho de gravação foi quando você entrou agora. Então, eu acho que eu vou ver depois na configuração lá para deixar você como organizadora também do evento. Aí acontece quando você entrar também, aí já começa a gravar, e não precisa eu entrar. Eu vou ver depois com calma isso daí, tá? Vou resolver isso. Se não, pode colocar para gravar no quando inicial. Eu vou ver isso com calma depois, amém? Tudo bem. Graça e paz, irmã Carol. Graça e paz. Boa noite. Boa noite, irmã Carol. Graça e paz, irmã Roseane. Boa noite. Pai do Senhor, boa noite, irmã. Me desculpe, irmã, é que terminou o culto de evangelismo de rua agora. Aí eu cheguei agora em casa. Tranquilo. Ainda bem que deu tempo. Eu vi aqui eu nem escutei sua mensagem. Eu disse, eita, o culto, meu Deus. Mas já estou aqui, em nome de Jesus. Pode dar início, irmã. Vamos aguardar só o irmão Anderson. Aí a gente já inicia, porque aí, como eu falei, oração e louvor. Quem estiver na sala, a senhora convida, se a pessoa da escala não estiver ainda. Tá certo. Tá certo.
Se algum dos irmãos quiser louvar, né? Até o irmão entrar, se sinta à vontade, viu, irmãos? Irmãs, se quiser louvar, pode louvar, em nome de Jesus. Pode louvar, irmã Cristiane, trazer uma palavra que o Espírito Santo colocar no seu coração. Amém, irmã Rosiane, a paz do Senhor Jesus, igreja, bom estar aqui com vocês, viu? Eu vou estar louvando com o hino da harpa cristã, o 151. Aleluia, Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com a tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, Senhor. Eu creio, igreja, que o Senhor vai falar com nós nesse nosso encontro, porque tudo é para a glória do Senhor. Amém. Obrigada, irmã Rosiane. Deus abençoe. Amém, minha amada, que Deus lhe abençoe, né? Continue tendo sempre essa bênção na presença do Senhor. O nosso irmão Alexandre, ele pode fazer a oração inicial, para iniciar o culto. Pai do Senhor, irmã Rosiane, sim, claro, com certeza. Amém. Vamos todos fechar nossos olhos, apresentar para Deus esse dia, esse culto que está se iniciando, né? Consagrar Ele. A palavra do Senhor diz que tudo que nós devemos fazer,
que seja consagrada ao Senhor e tudo se sairá bem. Oremos assim. Deus maravilhoso e amado, Deus fiel, Senhor Pai eterno, estamos em tua presença para bendizer o teu santo nome, para te adorar e te glorificar, ó Deus. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, porque, Senhor, deu tudo certo até aqui. O Senhor, meu Pai, nos livrou, muitas das vezes sem a gente nem perceber, Senhor. O Senhor nos deu a dádiva da vida, o Senhor nos deu, Senhor, uma oportunidade a mais de estar em tua presença e estar com vidas. Por isso te adoramos, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Consagramos esse culto, essa reunião a ti, ó Pai, porque tudo é para te adorar, tudo é para te glorificar. Então que cada louvor, cada reflexão, cada versículo, cada palavra dita nesta noite seja para te glorificar e somente a ti, ó Pai. Abençoa todos que vão louvar, abençoa, Senhor, quem irá trazer a ministração principal nesta noite, Senhor, abençoa quem irá trazer a reflexão. Eu te peço, Senhor, continua conosco, pois o Senhor é o convidado de honra, o Senhor é o dono desta reunião, ó Pai, e sem o Senhor, essa reunião não é nada. Nos faz sentir o teu Espírito Santo, nos enche, Senhor, com a tua glória, com a tua misericórdia e com a tua graça, sem a qual nós não somos nada, ó Pai. Precisamos, declaramos com a nossa boca que sem ti nós não somos nada. Abençoa, Senhor, a todos que irão participar, meu Deus, e aqueles que não puderem participar. Tu sabes o porquê, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, continua conosco, que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja atento à tua voz e que teu Espírito Santo possa vir ministrar a todos nós. Visita a nossa casa, visita a nossa família, que os teus anjos possam estar acampados ao redor de todos os lares representados aqui nesta noite, Senhor, e glorifica o teu nome. É o que te pedimos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade, irmã Rosiane. Amém, irmão Alexandre. Deus que te abençoe. A nossa irmã Mariana, ela pode louvar um hino? Amém, irmã Mariana? Se caso ela não puder, aí eu vou louvar aqui, porque era a irmã Beth, mas ela não está, né, na sala. Mas eu vou louvar aqui para a glória do nome do Senhor, número 17 da harpa. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que hora de vida tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lago, da árvore o capítulo de doce amor. Me falam sentindo os acordes dos céus, me traz aos ouvidos um hino de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ou que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios dos céus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos aqui, irmão, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, né? Eu fico ansiosa para que o culto comece, né? Porque bom é estarmos na presença do Senhor. Cada dia, cada hora que nós nos esforçamos para buscar, aprender de Deus, a buscar sua presença, a sentir a presença de Deus, o gozo, né, dele sobre a nossa vida. É muito gratificante, irmão. É gratificante servir a Jesus.
Que coisa boa é Jesus ter nos escolhido, irmão. Nos escolhido e hoje estamos aqui, dizendo quanto esse Deus, ele é maravilhoso. Aqui em Filipenses 4:13, irmãos, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas no Senhor, irmãos. Ainda que nós estivermos passando por momentos difíceis, mas Senhor, Ele tem nos fortalecido nesse momento. Ele tem feito que eu e você passe por esse momento difícil, porque podemos todas as coisas nele que tem nos fortalecido. E eu louvo ao Senhor, né? Pela graça dele ter me alcançado, porque hoje eu tenho tudo e sou alguém, porque ele me achou, ele me alcançou, né? E eu sou muito grata por tudo que Deus ele tem feito na minha vida, pelas lutas, pelas situações, os momentos difíceis, as dificuldades, porque a palavra de Deus diz: dai graça em tudo. Então, em tudo temos que estar dando graça ao Senhor, mesmo nas aflições, nas dores, mas sabemos que podemos todas as coisas nele que tem nos deixado de pé, não tem nos deixado cair, mas tem nos fortalecido. Aleluia. Amém. Agora eu vou passar a oportunidade para a nossa irmã Carol, para ela trazer a reflexão nesta noite. Amém, irmã Carol? Está com a senhora a palavra, viu? A reflexão nesta noite. Amém, irmã Carol? Aleluia. Glória a Deus. Irmã Carol, está com a senhora a oportunidade para trazer a reflexão nesta noite. Amém. Estava aqui conversando com o microfone fechado, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém, querido. Boa noite a todos. A palavra de reflexão que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. É um versículo bem conhecido, né, a todos. E o Senhor tem falado, né, comigo esses últimos dias sobre essa passagem. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Amém? Esse é o versículo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, nos últimos dias, que fala sobre o gerar em Deus, né? O que seria esse gerar em Deus? É viver o nosso processo, o processo invisível de amadurecimento no deserto, no tempo do deserto, em relação aos propósitos de Deus. Ou seja, seria o processo de tornar invisível o que começa no secreto até o processo de gerar a bênção, né? O processo do parto, que é o gerar da bênção, para que a nossa bênção ela se torne visível ao mundo. Então, para isso, essa semente, nós a plantamos no invisível, na intimidade com o Senhor, no secreto com Deus, longe dos olhos humanos. E esse processo de espera não é um processo de abandono, mas é um processo de amadurecimento,
de transformação, de lapidação e de proteção e nutrição da promessa, até que ela venha se tornar visível, até que ela venha a se manifestar no físico. E além desse processo de ocultamento, de espera, existe o processo do parto, né? Assim como nós, né, mulheres, nós temos esse processo no físico, né? No espiritual é a mesma situação. Nós formamos, né? Nós lançamos a semente, nós gestamos a semente para que ela, em tempo oportuno, ela venha a se manifestar, ocorrendo dor, ocorrendo pressão. E quando está próximo, né, do trabalho de parto, próximo do milagre, nós começamos a sentir dores. Portanto, tem uma estreita relação com, com o espiritual, o físico e o espiritual. E o mundo físico, ele é movido pelo mundo espiritual. À medida que estamos próximos de todo da bênção, a gente começa a sentir dores. Quanto mais próximo, mais sentimos dores. E muitas vezes, nesse processo de dor, nós abortamos o chamado, né? Nós jogamos fora, nós temos uma tendência a não resistir por consequência da dor, por consequência do processo de transformação. E a gente pensa em jogar fora todo esse tempo de espera, todo esse processo que a luz, né, do espiritual nós estamos gerando. A palavra do Senhor também em Isaías 60, no livro de Isaías 66, capítulo 9, fala também que acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço gerar? Diz o teu Deus. Ou seja, Deus, ele garante a conclusão de tudo, né, que ele iniciou, de todo o processo que ele iniciou nas nossas vidas, né, ao longo de nossa jornada. E o que me chamou a atenção foi justamente pelo fato de, de que nesse processo silencioso, o processo de espera, o processo de, de gestar, né, esse, esse milagre, a maioria das vezes a gente costuma ou murmurar ou pensar que Deus não está fazendo, né? Mas confiemos de que tudo no momento oportuno Ele irá fazer, né? Até que nós estejamos prontos, até que nós estejamos no processo de intimidade, né? E estivermos também em condições, né, tanto emocionais quanto espirituais, de manter a bênção que o Senhor ele irá nos proporcionar e ele irá nos dar. E o Senhor ele quer nos dizer hoje para que a gente venha ter paciência. Eu não sei o porquê que o Senhor colocou esse isso no meu coração, mas eu creio que o Senhor sabe, né? Muitas vezes andamos ansiosos, muitas vezes andamos
murmurando, muitas vezes andamos desacreditados, porque ainda não vemos nada acontecer, ou porque a gente ainda está plantando, já ainda está jogando as sementes, e a gente não consegue ainda visualizar o processo do parto, né? O processo de expulsar a bênção, expulsar não, gente, gerar a bênção em nossas vidas, né? E o próprio Deus hoje ele quer nos acalentar, ele quer nos confortar, ele quer nos dizer que se ainda não aconteceu, é porque não está em tempo oportuno, porque não estamos prontos ainda, né? E que Ele é o mesmo Deus que que garante, né? É aquele que nos prometeu e Ele vai concluir a boa obra em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu peço perdão que eu estou um pouco gripada, né? Eu estou falando um pouco pausada, né? Mas eu creio que o Senhor recebeu e deu para entender um pouco. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida da irmã Carol, né? Continue usando-a na palavra, né? Entendemos sim, né? Porque a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar. Então a gente aprende, né? Como devemos nos comportar diante da presença de Deus, né? Agora, irmãs, eu vou passar, né? Os avisos, né? Das reuniões na quarta-feira é de 10 horas, no sábado é de 10 horas também, e no domingo às 2h30, né? É o culto online, né? O nosso culto da glória de Deus, é onde a gente tem aqui recebido, é onde a gente é onde a gente aprendemos, né? A como realmente vamos lidar com a palavra de Deus, né? Aprendendo, escutando, aprendendo um com os outros, porque estamos aqui para aprender um com os outros, irmão. Eu aprendo muito com os irmãos e com as irmãs quando estou empregando, né? Eu me edifico muito aqui na minha casa, porque os dias estão mal, irmãos, e precisamos, né? Mais de nos fortalecer mais em Deus, buscar mais de Deus, porque vai chegar dias em que eu creio que até as nossas forças o inimigo ele vai tentar tirar, né? Por isso que o Senhor disse que nós temos que nos fortalecer nele. E fortalecendo nele é aprendendo a palavra, é meditando, né? É aprendendo nos cultos online, né? Presencial também. Nós aprendemos muito. É tempo de buscar a Deus, irmão. É tempo de estarmos na presença de Deus. Aleluia. Se algum irmãos quiser contar um testemunho, falar algo de Deus, da sua vida, o que Deus fez, né? Se quiser louvar ou trazer um versículo, os irmãos se sintam à vontade, né? Aqui é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Se tiver algum irmão, pode já ter a oportunidade, amém? Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom, irmão. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Há de mim, há de você, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né? Hoje, eu estou meditando aqui numa passagem, mas porque terça-feira que vem eu vou trazer uma palavra lá na igreja que eu faço parte, né? Eu digo muito aos irmãos lá, quando eu estou trazendo a palavra, que eu não sou pregadora, né? Eu falo aquilo que eu entendo diante da presença de Deus, né? Mas eu estava lendo uma passagem de Zaqueu, né? Era um homem publicano, um homem que aos olhos do povo não valia nada. Um homem que era, né, chamado de ladrão, de desonesto, e
e era traidor do seu próprio povo, porque ele cobrava o imposto a mais, né? Era cobrador de imposto. Mas o Senhor chegou na vida de Zaqueu. O Senhor chegou na vida de Zaqueu e houve salvação, porque o Senhor, ele viu arrependimento na vida de Zaqueu, ele viu mudança. Zaqueu queria uma mudança, né? E muitas das vezes, irmãos, só mudamos por fora, mas dentro ainda existe algo que Deus precisa tirar, que Deus precisa limpar de nossas vidas, né? Às vezes é espiritual, é física, alguma coisa, mas precisa. E eu vejo, lendo o texto, que Zaqueu, ele foi procurar ver, conhecer quem era Jesus. E ele tinha o quê? Uma multidão. E ele era de pequena estatura. Mas isso não impediu, não foi obstáculo de Zaqueu conhecer a Jesus. Zaqueu querer a mudança, a libertação. Então, é tempo, irmão, o tempo está ficando mal. E é tempo de nós tomarmos posição diante da presença de Deus. Porque Jesus está voltando. E Jesus quer que estamos sendo assim, ó. Estamos glorificando. Ele quer nos ver glorificando, exaltando o nome dele. E pedindo para que Deus tire tudo de nós que não agrada a ele, irmão. Porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja, mas não existe a mudança. Porque a mudança só foi por fora. E por dentro não teve mudança. Porque eu antes de eu me separar do meu ex-marido, eu louvava na igreja, eu engrandecia o nome de Deus na igreja, e quando chegava aqui, eu queria humilhar o homem, eu queria maltratar, eu botava para fora. Era isso, a irmã Rosana dentro da casa dela. Porque eu vivia de aparência. Andar com a Bíblia na mão, aparência de crente todo mundo tem. Mas tem que existir a mudança na vida. Tem que existir mudança de vida. Porque os dias estão mal. E o diabo, ele não está brincando de ser cão, não. Eu digo muito, irmão, que a luta, a guerra que a gente enfrenta, não é no mundo, não. É dentro da casa do Senhor, porque é ali que nós vamos buscar força, vamos buscar refúgio no Senhor. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso na minha vida. E creio na vida dos irmãos. Amém. Eu vou parar porque eu falo muito, né? Já que os irmãos, ninguém se manifestou para ter oportunidade, eu vou passar para o nosso irmão Anderson, né? O pregador nesta noite. E eu peço que o irmão Alexandre, ele ore pelo irmão Anderson. Amém, irmão Alexandre? O senhor está com oportunidade para levar a oração aí na vida do irmão Anderson, que ele vai trazer a palavra hoje. Amém, minha irmã, amém. Oro sim. Assim oremos, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, entramos em Tua presença uma vez mais, ó Pai, para Te glorificar, para Te exaltar. Te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez, ó Pai. Senhor, abençoa a vida do irmão Anderson, abençoa, Senhor, o Teu filho. Pai, que o Senhor possa usá-lo como instrumento em Tuas mãos. Blinda, Senhor, a vida dele, o protege, ó Pai, porque quando nós falamos, trazemos o Teu querer, ministramos a Tua palavra, ó Pai. Sabemos que o levante é grande. O inimigo, ele não fica contente quando nós fazemos a tua obra. Por isso eu te peço, meu Pai, guarda o teu filho, fortalece, ó Pai, dai ânimo, Senhor. Que ele seja um vaso em tuas mãos, um vaso na mão do oleiro, ó Pai. Que seja feita a tua vontade. Pai, que não saia nada dele, mas sim do teu Espírito Santo. Abençoa o teu filho, abençoa o teu servo, a sua casa, a sua família, ó Pai. Guarda com as tuas fortes mãos, Senhor. Coloca ele debaixo das tuas asas e que o Senhor possa, meu Pai, através da vida dele, falar conosco nesta noite. Nos alimenta, ó Pai, pois nós temos fome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Alexandre. Amém. Deus possa lhe abençoar. Agora está com a oportunidade o nosso irmão Anderson, né? Já está com a palavra. Amém, glória a Deus. Estão escutando bem? Amém, glória. Muito bem.
Eu botei até o celular aqui também do outro lado, esse outro aí sou eu, que o computador às vezes dá um pânico, né? Eu deixei logo o celular de sobreaviso já conectado na internet. Se o computador apresentar problema, já vou pro celular. Amém, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e paz de Cristo. Eu digo assim que é um privilégio, é uma honra e também uma grande responsabilidade compartilhar a palavra do Senhor, né? Glória a Deus pela vida dos meus líderes aí, irmão Alexandre, né, o irmão Eliseu, né, vocês que no começo dessa caminhada me ensinaram o caminho que conduz a Deus. E glória a Deus, eu tenho seguido os preceitos bíblicos, tenho honrado ao Senhor. Eu tenho arrumado a minha casa. Esse é o mensagem. Se fosse concluir, eu dizia isso. Hoje eu estou arrumando a minha casa para a vinda do Senhor, né? A gente não sabe nem o dia, nem a hora. Então é importante que a gente arrume nossa casa e deixe ela sempre arrumada. Compara aquela parábola das nécias prudentes, né? Que nós temos que ser prudentes. No dia que vier o noivo, a gente está preparado. Amém? Glória a Deus pela oração. Obrigado, irmão Alexandre. Obrigado, irmã Rosiane Pereira, minha parenta também, que eu sou Pereira. E vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu gosto muito de estudar, né? O profeta Eliseu. A gente tem muito a aprender com ele, muitas lições. E eu queria compartilhar com vocês hoje 2 Reis, capítulo 6, versículo do 8 até o versículo 17. Ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel. E, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passardes por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E assim se salvou. Não uma e nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falara na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que a tropa, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que farei? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus, irmãos. Esse é um texto muito lindo, né? Eu creio que a amada igreja já conhece essa história, né? Do profeta Eliseu. E toda a mensagem, né? Eu faço uma pregação expositiva. E o tema principal é: quando Deus abre os olhos, o medo desaparece. Então, o contexto histórico aqui, irmãos, o reino de Israel, né? Ele estava dividido em 2 reinos, né? No reino do norte,
que é Israel, que é a capital de Samaria, e o reino sul, que é o de Judá, que é a capital de Jerusalém. Nessa época, quem reinava em Israel era o Jorão, filho de Acabe, né, conforme 2 Reis 3:1. O grande profeta no momento era o profeta Eliseu, que sucedeu, né, o sucessor do profeta Elias, que os irmãos conhecem. Israel estava constantemente em guerra contra a Síria, e conforme o versículo 8 e o versículo 10 fala que o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel. O rei da Síria, ele sempre planejava ataque secreto contra Israel. Ele reunia seus oficiais e dizia: vamos montar um acampamento em tal lugar, vamos planejar da seguinte forma, mas sempre conforme ele planejava, amada igreja, sempre dava errado, acontecia alguma coisa diferente. O rei de Israel já sabia de tudo aquilo que ele já planejava. Aí a questão é por quê, né? Porque Deus revelava tudo ao profeta Eliseu. Eliseu mandava avisar o rei, Israel mudava sua rota, e aquilo que era emboscado, né, aquela emboscada que o rei assírio fazia contra Israel, era fracassada. Então, ou seja, irmão, só para trazer para a nossa realidade, né? Como Deus é maravilhoso, né? Deus, ele conhece o plano do inimigo e usou a vida do profeta para alertar o seu povo da grande derrota. E isso não é diferente não, irmãos. O inimigo também ele faz plano, né? O diabo ele faz planos. Mas Deus já conhece todos os planos de Satanás e ele nos guarda. No versículo 11, dando continuidade, 11 e 12, ele fala que o rei da Síria ele ficou muito furioso, né? E ele pensou, então existe um traidor no meu exército. Não tem como o profeta saber de todos os meus planos, que muitas vezes eu planejo até no meu quarto, como é que ele sabe? Então existe um traidor no meu exército. E aí os seus oficiais, não, senhor, não existe nenhum traidor, não. Não existe, não. Existe um profeta chamado Eliseu. Deus mostra a ele até as palavras que o senhor fala dentro do seu quarto. E aí imagina isso, né, irmãos? Nem o quarto do rei era secreto diante de Deus. Então, ou seja, não existe lugar secreto escondido aos olhos de Deus. Então, o Senhor revelava o planejamento do rei Assírio, passava para o profeta Eliseu e Eliseu passava para o rei de Israel. O versículo 13 e versículo 14 mostra que o rei, ele pergunta, onde está Eliseu? E aí eles comentaram, está em Dotã. Dotã era uma pequena cidade, né? Então o rei envia cavalos, carros, soldados, traduzindo a cavalaria toda para prender Eliseu. Não era um pequeno grupo, era praticamente um batalhão, tudo isso para prender um único homem. Mas por que queria prender um único homem com um batalhão, né? Porque se um homem ele é cheio de Deus, ele vale muito mais do que um exército sem Deus. E no versículo 15 ele fala, né, que na manhã seguinte, o servo de Eliseu, né, o texto fala que é o servo, né, um servo de Deus. O servo de Eliseu acorda cedo e quando ele olha na janela ele vê uns soldados, cavalos, carros. A cidade estava completamente cercada e ele entra em desespero. Ai, Senhor, que faremos? E realmente, né, essa pergunta eu estava analisando quando eu estava lendo esse texto e ela realmente gera medo. Você imagina você abrir sua janela e ver o exército inimigo ao redor da cidade e ele não pensava mais em Deus, ele pensava apenas na morte, né, o servo, né? E aí foi o que o Senhor pediu, né? No versículo 16, né? Eliseu responde com uma das frases mais famosas da Bíblia, né? O versículo 16 fala: não temas, porque mais são os que estão conosco
do que estão com eles. Eu vou até repetir. Não temas, Anderson, não tema Eliseu, não tema Carol, não tema Mila, não tema, não tema, não tema. Essa mensagem é para nós aqui do grupo. Não temas, Cristiane, não temas, Alexandre, não temas, Rosiane, não temas, Mariana, não temas, Melquildes, não temas. Por quê que a gente não tem que temer? Porque o que está conosco, né? Porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Naturalmente, aquilo parecia impossível, né? E do lado de fora, né, milhares de soldados dentro da cidade contra 2 homens. Mas Eliseu, ele não vivia pela visão natural. E isso me faz refletir na minha vida, né, que nós, seres humanos, refletimos muito pelo que vemos, pelo que ouvimos, ou pelo que as pessoas dizem, e do que as notícias que as pessoas trazem para nós com o intuito de muitas vezes nos derrubar, e muitas vezes nós valorizamos mais isso do que a ação de Deus, mas eles viviam pela fé. E aí, irmão, irmã, você tem vivido pela fé hoje? Será que muitas vezes nós estamos agindo igual esse servo desesperado, e agora? Será que é o fim de tudo? Acabou aqui? E os planos de Deus para a minha vida, será que foram frustrados? E muitas vezes essas incógnitas vêm enchendo a nossa mente, a frustração, o medo, a derrota, a falta de esperança. E Deus diz bem assim para a gente, só olha para cima. Olha para cima, Anderson, que tu vai ver o tamanho do meu exército, o tamanho do meu poder. E é uma coisa interessante que Deus, ele abre nossos olhos, e quando nós contemplamos a glória de Deus, nós não conseguimos ficar nem de pé, de tamanha glória de Deus. E é esse Deus que a gente servimos, irmãos. O nosso Deus, ele é mais do que vencedor. Nosso Deus não perdeu nenhuma batalha. E muitas vezes nós que duvidamos da grandeza de Deus, e muitas vezes nós, como posso dizer assim, colocamos o nosso inimigo como fosse um gigante, mas sendo que diante do nosso Deus, ele é nada. E quando nós paramos e realmente depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e é aí que a gente começa a ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E no versículo 17, Eliseu faz uma oração. Ele não pede, Senhor, mata os soldados. Não. Ele não pede, tira-os daqui. Não. Ele pede algo diferente. Senhor, abre os olhos dele, ou seja, abre os olhos desse servo, Senhor. E isso mostra que o problema nunca foi o exército. O problema era a visão espiritual. Que precisamos viver pela fé, olhar com olhar espiritual, conhecer a nossa identidade, a nossa essência. A Bíblia fala bem claro, não tema aquele que mata o corpo, mas tema aquele que mata o corpo e pode lançar no inferno. Então, voltando aqui ao texto, o que o servo viu quando Deus abriu seus olhos? Ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo, e não era soldados humanos, era um exército celestial. Anjos enviados por Deus protegiam Eliseu. O mais interessante é isto. Eles já estavam lá. O servo apenas não enxergava. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o exército de Deus está ao redor de cada um de nós, irmãos. Nós precisamos só enxergar. Precisamos só confiar. Uma coisa eu aprendi na vida, que tudo que acontece de errado na minha vida é livramento de Deus. Muitas vezes, o meu colega estava compartilhando comigo hoje, né?
que na hora que ele foi sair para o trabalho, estourou a torneira e tudo, espirrou água pela casa dele toda, ele mora sozinho, a casa dele é pequena. Falei, mano, agradeça a Deus, não reclame não. Você não foi trabalhar hoje porque você teve que arrumar sua casa devido à água. Agradeça a Deus, porque Deus pode estar te livrando de tanta coisa, então agradeça a Deus. Então, ou seja, agradeça a Deus nos momentos bons, nos momentos ruins. E uma coisa aprendi, irmãos, que há momentos na nossa vida em que parece que tudo está desmoronando, né? Parece que está dando tudo errado. A gente pensa que a nossa oração não está passando nem do teto. E você olha para um lado, olha para o outro e vê problemas, vê portas se fechando, e muitas vezes as pressões da sociedade geram medo, geram insegurança. E dizem que a nossa oração muda, né? E ela deixa de ser obrigado e passa a ser Senhor. O que eu vou fazer agora? Talvez você tenha chegado aqui, né? Assim, sorrindo por fora, como a irmã comentou aí, né? A respeito da igreja. Chegando aqui sorrindo por fora, mas por dentro com medo, com dúvida, com insegurança, sem saber como será o amanhã. Há pessoas aqui que estão vivendo uma vida cercada pela ansiedade, cercada pelas dívidas, cercada por um diagnóstico médico, problemas familiares, medos de perder emprego, solidão, pensamentos, guerra na mente, de muitas vezes o inimigo dizer para você fazer coisas que vai te ferir, que vai te machucar, e muitas vezes tu fica naquela guerra mental. Talvez ninguém veja a sua luta, né? Mas eu digo uma coisa para você, que Deus, ele vê a sua luta, né? E é interessante aqui na Bíblia que o rei da Síria, né, ele havia decidido destruir Israel. Toda estratégia militar fracassava porque Deus revelava tudo ao profeta Eliseu. Então o rei disse, descubra onde está Eliseu. Então ele descobriu, e quando ele descobriu onde Eliseu estavam 2 soldados, e um ponto importante que eu quero destacar aqui, o medo faz a nossa visão diminuir. Esse é um dos pontos que eu queria compartilhar. E muitas vezes nós, conforme o versículo 15, né, 6,15 fala, ai meu Senhor, o que faremos? O servo não viu Deus, não viu promessa, não viu livramento, só viu problema. É exatamente isso que o medo faz. Ele reduz a nossa visão. Quando nós estamos feridos, achamos que Deus nos esqueceu. Quando as portas se fecham, quando acaba o alimento, quando falta o alimento, quando os diagnósticos ruins chegam, muitas vezes, nos causando pânico, e achamos que nunca mais seremos felizes. E aí o medo faz aquela pergunta. A fé encontra a resposta, o medo diz, e se der errado? A fé responde, se Deus fizer milagre. Então, ou seja, irmãos, é essa batalha espiritual que nos encontramos todos os dias, irmãos. Por isso nós temos que encher a nossa mente das coisas que são do alto, pensar em tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, e se algo louvor, que isso ocupe o nosso pensamento, que a gente tem que viver dessa forma. Porque se nós deixarmos viver pelas circunstâncias do mundo, a gente não vai sair nem de casa. Quantas pessoas hoje estão vivendo assim? Dormem, mas não descansam, sorriem, mas estão quebradas por dentro, estão na igreja, mas perderam a esperança. Oram, mas parece que Deus está em silêncio. Mas realmente, irmão, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. E eu aprendi muito na minha vida cristã que Deus, ele trabalha no silêncio.
quando nós confiamos e descansamos em Deus, Ele faz a boa obra. E o ponto número 2, nem tudo que você vê é a realidade. O servo olhou para fora, né? Eliseu olhou para cima. O servo enxergava os soldados, o Eliseu enxergava Deus. Existe uma diferença enorme entre olhar para a circunstância e olhar para Cristo. Eu gosto muito desse texto também, que quando Pedro andou sobre as águas, né? Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Por quê? Porque ele estava com os olhos olhando nos olhos de Jesus. Mas quando ele olhou para o lado, ele viu que ele estava andando sobre as águas, ele viu as ondas, ele viu o vento, e o coração dele gerou uma palavra chamada medo, que é igual a incredulidade, dúvida. E aí ele começou a afundar, e ele falou, Senhor, tu não importa que eu morra, que eu pereça. E Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Então, ou seja, eu comparo essa história que eu contei para vocês de Pedro e de Jesus com a história de Eliseu. Eliseu, ele olhava com os olhos para Deus, enquanto os servos olhavam para quem? Para a circunstância. Entendeu? São similares o exemplo? Então, a mensagem para nós hoje, olhe para Jesus. Não olhe se o outro do outro lado ali está prosperando, se o outro que está no caminho errado está feliz, que a gente sabe que ninguém é feliz no pecado. Eles podem aparentar feliz, podem aparentar viver bem, mas na prática eles não estão bem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos muito mais felizes do que eles, porque nós estamos em Cristo. E não há nada nesse mundo que substitua a Cristo. Nada. E nem ninguém. Então nós estamos com a melhor parte. Mais na frente aqui, o terceiro ponto fala que Deus trabalha no invisível. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Perceba algo maravilhoso, irmãos. Os carros de fogo não apareceram depois. Eles já estavam lá. Eles sempre estiveram lá. O servo apenas não conseguia enxergar. E eu fico parando e pensando quantas vezes nós pensamos assim, ai, Senhor, Deus não faz nada na minha vida, quando, na verdade, Ele está preparando tudo. Você acha que está sozinho? Mas Deus já enviou um socorro. Você pensa que perdeu tudo? Mas Deus já preparou um novo começo para você. Você acredita que sua história acabou? Mas Deus ainda está escrevendo um novo capítulo para minha e para sua vida, meu irmão. Isso não é o fim. O fim não é determinado pela circunstância, pelo pecado, pela traição. O fim só é concluído quando Deus diz ponto final. Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele que decide o momento que vai terminar a nossa etapa aqui na Terra. Há batalhas que Deus vence sem que você perceba. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Enquanto você chora, Ele prepara o amanhã. Enquanto você pensa em desistir, Ele continua sustentando a sua vida. Olha como nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E o ponto 4 fala, a maior necessidade não era mudar circunstâncias, irmãos. Se Deus quisesse, Ele não ia permitir que aqueles soldados aparecessem, se Deus quisesse. Mas Ele permitiu. Era mudar os olhos do servo. Observe a oração de Eliseu agora. Ele não disse, Senhor, destrói os inimigos, Senhor, manda eles embora. Não.
o Senhor, o Eliseu só falou isso. Abre os olhos dele. Porque quando Deus muda a nossa visão, nossa reação muda, a nossa esperança volta, a nossa fé renasce de novo. E quantas pessoas precisam disso hoje, hein? Não é de dinheiro, não é de uma porta de emprego, né? Primeiro, não é de uma cura, primeiro, eles precisam voltar a enxergar Deus. A gente vê lá na Bíblia fala, né, que quanto mais tempo passa, né, o amor de muito está se esfriando, e realmente. Eu estava compartilhando aqui no grupo, né, e a gente tem um grupo aqui em casa, e antigamente eu via muito as pessoas pregarem nos ônibus, pregarem nas praças. Hoje a gente não vê mais tanta pregação nas ruas, nas praças. A gente vê muitos escândalos na internet com pastores. E naquela época, não estou dizendo que não existia, mas era bem menos do que hoje. E as pessoas não têm mais respeito às coisas de Deus, reverência, submissão, brincam com as coisas de Deus, líderes difamando o nome do Senhor, né? E, e realmente o Senhor está voltando, né? Precisamos hoje, com essa mensagem, pedir de Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele nos leve ao arrependimento genuíno, irmãos. Para que quando Ele vier nos buscar, nós possamos nos achar preparados para subir. Não porque merecemos, que não temos mérito nenhum, mas por causa da misericórdia do Senhor. E que possamos, irmãos, refletir nesse momento e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque depois pode ser tarde demais. E muitas vezes nós focamos tanto em restauração, em deserto, e esquecemos que a nossa maior missão dada por Deus é pregar o Evangelho, é transmitir o amor de Cristo. E muitas vezes focamos só no eu, de forma egoísta, egocêntrica. E não foi isso que Deus nos chamou. Muitas vezes Deus nos restaura, não é porque Deus não é injusto, não. É porque nós idolatramos o outro. E Deus abomina a idolatria. E que possamos, irmãos, nessa noite, focar na obra do Senhor, no ministério do Senhor, cumprir o propósito no qual Ele nos convocou. Ide é uma ordenança, é uma convocação, e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, que nós possamos seguir o exemplo dos homens, dos heróis de fé da Bíblia. Quando a gente era criança, a gente ouvia essas histórias de Davi, de Daniel, dos homens de Deus que, mesmo a sua vida correndo perigo, mas eles jamais desistiram de pregar o Evangelho, de compartilhar o amor, de servir a Deus. E que possamos realmente parar um pouco e priorizar as coisas do Senhor. Muitas vezes priorizamos as nossas coisas em particular, né? Nossos metas, objetivos. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas muitas vezes nós colocamos tantas metas nossas, mas não colocamos nenhuma meta para Deus. Dizer assim, Senhor, esse semestre eu vou evangelizar mais, eu vou servir no ministério, e muitas vezes esquecemos do principal, que é Deus. Eu estava conversando aqui no grupo, achei interessante, eu já vou concluir, tá, irmão? Eu sei que já aí é tarde, aqui ainda é 10 horas, aí já é 11. Eu fiz uma pergunta, quem é Deus para vocês? Aí cada um falou, Deus é o meu tudo, é a minha essência, a minha razão, a minha vida. E falou tantas palavras bonitas de Deus. Aí eu digo bem assim, é muito bonito o que vocês falaram, mas muitas vezes nós não agimos na prática.
Quantos de nós faz tempo que não pisa numa igreja? Quantos de nós não oramos, não lemos a Bíblia? Quantos de nós não praticamos o bem, praticamos o mal? Quantos de nós mentimos, levantamos calúnia? E aí os irmãos baixaram a cabeça. Falei, e nós acabamos de falar que nosso Deus é tudo, mas não estamos fazendo nada para Deus, no sentido de buscar, de ter um encontro verdadeiro com Deus, de jejuar, de buscar realmente a essência com Deus. É nesse sentido que eu estou falando. Mas não perdemos uma novela, não perdemos o nosso programa preferido, não perdemos isso, não perdemos aquilo. E mais uma vez, essas coisas que nós ocupamos no nosso coração, eles estão sendo o nosso Deus, em vez de ser o nosso Jesus. Então reflitam. Essa mesma mensagem que eu deixei lá no grupo, eu deixo para vocês, que nós possamos refletir nessa noite e entender, será que realmente Jesus é o nosso Deus mesmo? Será que nós temos nos congregado, temos realmente orado ao Senhor constantemente, temos lido a Bíblia, temos colocado a nossa vida no altar de Deus de verdade? Porque se a gente não tiver buscando a Deus de verdade, no dia da vinda do Senhor, ele vai dizer: servo mau e negligente, afaste-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas se realmente, irmãos, estivermos buscando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, dando um bom testemunho, servindo ao Senhor de forma autêntica, servindo à igreja, servindo aos irmãos, ele vai dizer: servo bom e fiel, entra para o meu gozo eterno. E Maranata, Senhor Jesus, ansiamos pela tua vinda, Senhor Deus. E é isso, irmãos. Glória a Deus. Obrigado aí pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos aí. Louvo a Deus pela vida de vocês, pelas orações. Glória a Deus que vocês... Eu conheci vocês, Deus me colocou no caminho de vocês, e hoje a pessoa que... Eu converso muito com a Carol disse: Anderson, tu é uma pessoa nova hoje. Eu era uma pessoa muito emotiva. Tudo eu queria a validação das pessoas. E hoje eu me vejo um novo homem, um homem já posicionado, um homem que não busca migalha para ser reconhecido pelas pessoas. Hoje eu entendo que a minha dependência é em Jesus. E glória a Deus por isso. Hoje eu me sinto uma nova pessoa em Cristo Jesus. Hoje eu não me preocupo mais em... eu tinha medo de receber um não das pessoas, eu tinha medo de ser criticado, eu queria ser visto, eu queria ser aplaudido, e muitas vezes eu me submetia às pessoas para mim entrar no grupo delas, digamos assim, para vocês entenderem. E hoje eu entendo que eu não preciso de validação de ninguém para me ser feliz. A minha validação maior é Jesus. Ele sim que eu tenho que obedecer, tenho que honrar, eu tenho que me curvar, que eu tenho que lhe servir. E é isso, irmãos. Obrigado aí, irmã Rosiane, pela oportunidade. E que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um alerta, né, para a nossa vida. Que Deus continue abençoando nosso irmão Anderson, né, continue cada dia mais capacitando ele na palavra, né, e na presença do Senhor. Antes que vai trazer a oração final, nosso irmão Anderson, eu queria dar a oportunidade à irmã Eliseu para ele louvar um hino, falar, deixar um versículo. Amém, irmão Eliseu? Você pode louvar um hino, deixar um versículo. Ô, glória! Irmão Eliseu? Oi, benção. Hoje eu tô só ouvinte, que só tento o que vocês estão falando aí, glória a Deus. Na verdade, irmão, eu gostaria de perguntar para você mesma. Eu entrei um pouco atrasado, eu não sei, você provavelmente deve ter feito complemento aí, né?
Eu vi que a irmã postou no nosso grupo hoje, que prometeu lá, referente a parente da irmã, não sei se me falha a memória, se era a tia. A irmã relatou aqui no culto aqui, ou se relatou, eu acabei perdendo, a irmã Não, já chegou a relatar. Eu relatei entendi. não. Eu esqueci de agradecer a Deus, me perdoe, Deus. De agradecer, irmãos, pela oração dos irmãos, né? Que eu tinha pedido oração pela tia do meu filho. E ela estava na sala vermelha e tudo. E pela situação que a filha dela me mostrou fazendo um vídeo dela, eu acharia que não tinha solução, não, né? Mas o Senhor chegou. O Senhor é dono da vida, né? E o Senhor, ela saiu da sala vermelha, estava até andando, eu botei até o vídeo para os irmãos ver o milagre que Deus fez na vida dela. Né? Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus, porque Ele é que dá a vida, né? Ele é que permite tudo na nossa vida e agradecer a cada irmão que orou por ela, né? Orou por esse pedido que eu tinha feito no grupo. Amém. Agora o senhor louva um hino, ou deixa um versículo, irmão Eliseu? Deixarei um versículo sim, Bess. Hoje eu estou só na escuta, para eu só escutar os irmãos aí abençoados. Mas então, é aquilo, né? Nós devemos sermos gratos a Deus por tudo. Eu já escutei tantas orações aqui no grupo, aí exemplifica, assim como aqueles 9 leprosos, né? Na hora de pedir a oração, no caso aqui, um exemplo, a pessoa distribui, pedir para tudo quanto é grupo. Mas depois que alcança a bênção, infelizmente esquece de obrigado por alguém ter aí do grupo ter orado. E já vi tantos exemplos aqui. Eu me recordo de uma irmã que, meu Deus, a vida dela era pedir oração. E chegou no meu privado que ela realmente obteve a bênção alcançada. Na verdade, nem era por ela mesma, era por alguém da família. Só estou só parafraseando para não fazer o complemento inteiro. Mas eu sei muito bem a história, eu fiquei só imaginando depois, falei, meu Deus, as pessoas, não é que eu estou lá, tem que vir aqui, né? Não é isso, eu estou dizendo na questão de sermos gratos. Porque mas você nem orou, Ciclano nem orou, mas teve alguém que orou. Então, ou seja, quantos pedidos já tivemos aí, eu peço oração por Ciclano, por Beltrano, e muitas das vezes as pessoas esquecem de vir e agradecer a Deus. Aí hoje eu ouvi lá a irmã lá, sendo grata a Deus, ela falou assim, é isso aí que nós devemos fazer, ó, agradecer a Deus, porque, mas você nem orou, Eliseu, um exemplo, né? Mas teve alguém do grupo que orou, teve alguém que apresentou, alguém intercedeu, e a Bíblia falou o quê? Que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. E assim como eu também, os irmãos bem sabem, bom, ao menos os que aí estão aí presentes no grupo, né, sabem, referente ao meu sobrinho, a qual já tem o quê? Mais de 30 dias que estava até então na UTI, e foi me informado agora há pouco que amanhã ele está recebendo alta, está saindo da UTI, está indo só para o quarto ali, para o próprio hospital, onde vai estar recebendo mais visitas, ou seja, está saindo da UTI. E nós temos que ser gratos, irmãos, porque é como os médicos falaram, o acidente que ele sofreu, o médico falou, era para ter morrido no ato. Tanto é que dia 13 de junho, no momento do acidente, foram chamados os bombeiros. Os bombeiros vieram, porém os bombeiros não puderam fazer nada, porque os bombeiros falaram assim, não, aqui a gente não pode nem mexer nele, solicita a ambulância com um médico urgente. E assim foi feito, para os irmãos entenderem. Aí onde levaram ele lá no local mesmo, e já foi encaminhado para a UTI. Aí, onde eu avisei aqui no grupo, porque os irmãos vinham interceder, ou seja, mas ninguém orou, Eliseu. Bom, minha parte é fazer pedir oração, tá? Assim como também teve alguém que pode ter orado. E assim é. E nós temos que ser gratos a Deus por tudo, pelos mínimos detalhes, pelas mínimas coisas. Então foi assim com o próprio profeta Elias, quando ele pediu ao seu servo, vai lá verificar se está tendo algum sinal. Foi uma vez, os irmãos bem sabem, só estou parafraseando, foi uma vez assim que o Elias, os irmãos bem sabem, que ele declarou que não iria chover. Só que após o tempo, ele orou a Deus e pediu para que fosse ver se tinha algum sinal. Após o tempo estipulado. Aí foi uma vez, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis. Na sétima, o servo dele foi e voltou e viu. Eu vejo um sinal do tamanho de uma mão do homem. Ele falou assim, já é o suficiente.
Ou seja, que ali significaria que ia ter uma grande bonança de chuva. E ele já mandou avisar para todo mundo que ia, e assim foi. Ou seja, nós temos que sermos gratos a Deus. Tem muita gente que quer agradecer a Deus quando o milagre é extraordinário. Ah, mas eu nem sei se vai estar, vai que não vou esperar. Ei, seja grato a Deus em tudo. Então, venha glorificar a Deus, que realmente é isso que nós devemos fazer, sermos gratos a Deus. E quantas orações já foram pedidas, e muitos não vêm dizer, irmãos, muito obrigado, que eu pedi oração, e através das orações dos irmãos, Deus abençoou. E muitos não estão nem aí, só sabem pedir na hora que está ali na necessidade, quando recebe, é aquilo, né? Só que é a benção e não abençoador, infelizmente. Mas, como eu recebi agora há pouco, estava observando aqui, acompanhando, e observando ali o grupo, ali, o familiar, onde a partir de amanhã ele já estará em um quarto para que possa estar recebendo visitas com mais frequente no decorrer do dia inteiro, se caso queira, e não estará mais na UTI. Ou seja, só o fato de não estar mais ali na UTI já é um grande mover de Deus, porque realmente o estado dele foi a morte, porque foi feio, misericórdia. Mas é aquilo, né? A gente não entende o agir de Deus. Tanto é que ele é conhecido da palavra, é afastado, assim como os demais familiares dele, né? E Deus sabe a forma de agir. Então, é isso que nós venhamos continuar firme esse Deus, mesmo nós, muitas das vezes, né? Na verdade, na maioria das vezes, achamos que nada está acontecendo. Mas é assim. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que viver por fé e não por vista. Amém? Louvado seja Deus. Deixar um versículo para a meditação dos irmãos, né? Devido ao horário aí também. Hoje, meio de semana, amanhã já é mais um dia com os demais irmãos, todos aí irão trabalhar. Que Deus abençoe, né? Com muita saúde também. Isaías 43, 13. A meditação dos irmãos, Isaías 43, 13. Todos sabem de coisa salteada, não precisa nem falar, né? Louvado seja Deus, é esse mesmo Deus. Nós não sabemos o amanhã, só que Deus já sabe. Ele já está lá, ele conhece. Quantos e quantos não pede para Deus, pede para Deus algo e ainda determina tempo, como se fosse Deus a ser a pessoa ali. Se não fizer, eu saio. Ei, não é assim não. A Bíblia fala, toma a sua cruz e siga-me. Foi o próprio Jesus que disse. Jesus não fica ali alisando ninguém, não. Ô, Anderson, não faz isso, não. Ah, não quero te perder. Não, Jesus é firme e categórico também. Se os irmãos forem observar, muitos pregam como se fosse um Deus que fica ali, ô, meu filho, não me deixa, não. Decisão é de cada um. A Bíblia está aí para cada um ler, meditar e seguir o que nela está escrito. Por isso que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Tanto é que muitos só querem bonança, mas a palavra de Deus fala o quê? No mundo tereis aflições. É engraçado que as pessoas só pegam essas partes da Bíblia naquelas partes que lhes convém. As de correção, isso aí ninguém fala. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Entende? O ser humano só quer para si. Quando é correção, não aceita. Impressionante. Então, que os irmãos continuem firmes, focados em Cristo, mediante ao Senhor. Eu creio que muitas bênçãos há de vir, pois Deus é abençoador e galardoador. E qual é o pai que não se agrada de abençoar um filho uma vez que ele esteja em obediência? Pergunto eu para os irmãos aqui presentes. Uma vez que seus filhos estão em obediência para vocês, você fala, nossa, meu filho é uma bênção. Nossa, eu vou abençoar ele com algo. Eu vou presentear ele com algo. Agora imagina quando um filho é o oposto. A pessoa não tem agrado de pegar, nossa, meu filho, como é que eu vou presentear ele com algo se ele está fazendo totalmente o oposto? Da mesma forma, Deus está pronto para nos abençoar. Mas como que Deus vai só abençoar uma vez que nós estamos sendo totalmente rebeldes? Indo contra a palavra do Senhor, em desobediência com Ele. Aí ficaria muito fácil, não? Aí realmente seria Deus o nosso garçom. A gente pede e Ele faz. E não é dessa forma. Então, irmãos, que vocês continuem firmes, não olhem para números, eu não vou cultuar quarta-feira não, que só tem um pouquinho de gente. Eu não vou cultuar sábado não. Mas para que culto todo dia? Ei!
que todo dia, embora a palavra de Deus vai nos dizer também o quê? Nós não clamarmos, as pedras clamarão. A palavra de Deus fala o quê? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E nós, muitas das vezes, levantamos e nem sequer agradece a Deus. Nem sequer agradece a Deus. Eu fico observando, quando é passada a oportunidade, alguém queira contar um testemunho, ou agradecer alguma coisa, talvez até por timidez a pessoa nem não abre o microfone, mas só o fato de abrir o microfone, se eu sou grato, sim, a Deus, já agradeço novamente, estou aqui, testemunho presente aqui, pelo livramento alcançado, pela bênção alcançada. Nós devemos ser gratos, irmãos, até mesmo pelo ar que respiramos. Ah, mas eu já agradecia, eu e Deus, não precisa ninguém estar sabendo não. Ei, vai matar? Deve ser grato a esse Deus por tudo, em todos os tempos. Ah, um irmão Eliseu, seu santarrão, longe de mim. Acho que eu sou o mais pecador dos irmãos, porque ainda mais agora esse tempo todo aqui parado, aqui misericordiamente viaja, que é uma beleza. E fica esse tempo todo parado dentro de casa, só misericórdia de Deus. Só Deus na causa, o Senhor brinda a minha mente. É misericórdia. Santo Deus. Mas que os irmãos fiquem firmes na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Isaías 43, 13. Não vou nem falar. Vou deixar que os irmãos nem sabem. Amém, irmã? Deus abençoe. Amém. Ainda antes que houvesse Deus sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Esse é o versículo que o irmão Eliseu deixou nesta noite. Amém. Agora é a oportunidade de estar com o irmão Anderson, para ele orar, né, a oração final. Amém, irmão Anderson? Amém, irmão. Oremos então. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte do reino de Deus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Também coloco nas tuas mãos esse agradecimento, Pai, pelo parente do Eliseu, Pai, que amanhã já vai estar num quarto recebendo visita. Muito obrigado, Pai. Também te pedimos, Senhor Deus, pela saúde, Pai, da Camila Reit, Pai, que o Senhor venha estar repreendendo toda a enfermidade, restaurando sua saúde, Pai. Como também da irmã Érica, também, que o Senhor venha estar visitando ela, Pai, dando a saúde dela também, Pai. E se demais irmãos também estiverem com alguma enfermidade, que o Senhor possa estar repreendendo também no nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do irmão Eliseu, que o Senhor continue também restaurando, Pai, a sua perna, Pai, que o Senhor venha estar cicatrizando, Pai, trazendo conforto, Pai, tirando toda a dor, Pai, providenciando, Pai, médicos, Pai, remédio, tudo aquilo que ele possa precisar para a melhoria do mesmo, que ele possa, Pai, que o Senhor possa estar providenciando para ele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, Pai. Todas as coisas cooperam para o teu bem, Pai. Por isso nós te louvamos e somos gratos, Pai. Obrigado pela minha vida também, Pai. Sabes que essa semana, Pai, eu passei por muita luta, mas o Senhor tem me dado a vitória, Pai. No tempo oportuno, Pai, eu irei compartilhar com a igreja, Pai. Mas muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem me dado sustento, o Senhor tem me dado o refrigério, Pai. O Senhor tem segurado com a tua destra fiel, Pai, e tem me ajudado a vencer as batalhas, as lutas do dia a dia. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs. Dê uma boa noite de sono a cada um de nós. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Amém. O culto está encerrado em nome de Jesus. Boa noite para todos. Deus abençoe a todos. Amém. Pai do Senhor, boa noite para todos. Amém. Deus abençoe. Boa noite.